Oi, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós estudaremos uma lição muito importante, que será duas em uma. Olha que beleza! Sobre a vida de José. Vocês estão preparados para ouvir? Então vamos lá. Vamos fazer uma oração primeiro para que o Senhor venha nos direcionar nessa aula, ok? Então vamos lá. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade agora de manhã, um domingo de manhã, para poder compartilhar com os teus filhos, ó Pai, a tua palavra. E que nós sejamos, Senhor Deus, um canal de bênção para essas crianças e que essas lições ficam gravadas no coração deles e que eles nunca mais venham se esquecer delas. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, crianças. Hoje teremos duas histórias sobre a vida de José. E o objetivo, né, da lição hoje é que enfatizar que Deus não gosta de mentiras, por isso ele deseja que seus filhos não mintam, os filhos não podem mentir. E na segunda lição, o objetivo é provar que Deus está conosco em todos os momentos, né? E aí vocês perguntam assim, tia, mas existe a história da Bíblia que fala em relação a isso? Fala. O que acontece? Nós estudamos na aula passada sobre a venda de José para os ismaelitas no caminho do Egito. Vocês já imaginaram o que é o Egito? Uma cultura diferente, povos diferentes. Lá, a construção daquelas... Nos hebreus viviam em tendas, se eles mudavam de local, mas lá não, eles construíam templos monstruosos, né? E para poder mostrar o seu poder, né? Naqueles tinham vários deuses naquele lugar, né? Eles acreditavam em muitos deuses, né, naqueles lugares, né? Vou deixar até aqui. E muita coisa eles acreditavam. Então, uma cultura diferente, um povo diferente. E José naquele lugar, tão distante. Quando chegou no mercado de escravos, vocês entendem o que é ser escravo? Vocês sabem que no nosso país, Brasil, nós tivemos um período muito triste da nossa história que foi a escravidão, não é? Dos negros, né? A exploração dos nossos índios, né? O povo nativo do nosso país. Então, o que é ser escravo? Ser escravo é você pertencer a outra pessoa, estar sob o comando de outra pessoa. Você não tem vontade própria. Você não tem hora para dormir, você não tem hora para acordar, você não tem nenhum direito seu preservado e respeitado. Ser escravo é ser assim, você não ser dono nem da sua própria vida. E é assim que José se encontrava naquele lugar, né? Ser vendido como escravo. Quando chegou no mercado de escravos, os ismaelitas, como eu disse, estava oferecendo ele, Potifar, um chefe da guarda do faraó, um eunuco respeitado que trabalhava dentro do palácio deles lá, ele se interessou por José. José, a Bíblia fala que ele era formoso, né? Um rapaz forte, dado ao trabalho, né? Pela sua estrutura física. E Potifar, acredito que Deus já tinha direcionado tudo isso, né? E Potifar comprou José para trabalhar em sua casa. Só que José não ficou triste muito tempo. Ele falou, já que eu estou aqui para trabalhar como escravo, eu vou ser o melhor escravo. Eu vou ser a melhor pessoa. Ele não se deixou entristecer pela situação que o cercava. Ele falou assim, eu vou transformar o lugar onde eu estou vivendo em um lugar propício para propagar a palavra do Senhor. E o que aconteceu? O Senhor era com José. Tudo que José fazia prosperava. Chegou a um tempo que Potifar entregou todo o comando da sua casa. Ele só sabia o que comia, porque José transmitia tanta paz, tanta confiança, que ele passou a tomar conta de tudo na casa de Potifar. Porém, o diabo é astuto e mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A sua esposa, a esposa de Potifar, se interessou por José, porque era um moço formoso à vista. E ela tentou de todas as formas, todos os dias, seduzi-lo. E ele não cedia, porque ele falava que jamais ia contra a ordem do seu
dono, que era Potifar, porque ele tinha direito a fazer tudo na casa de Potifar. Ele era como escravo, mas ele vivia como livre dentro da casa de Potifar. Ele tinha os seus direitos respeitados, porém, aí, enquanto a mulher dele, ele não podia fazer nenhuma menção, né? Porque ele sabia que não era dele, que ela era casada. E tudo que ele fizesse seria contra Deus. Nós temos que entender que o nosso pecado, quando cometemos ele entristece a Deus. Não só os homens, mas entristece a Deus. E um dia, José estava na casa de Potifar e eles estavam sozinhos. E o que aconteceu? A mulher de Potifar se aproveitou e tentou seduzir José para dormir com ela. Mas José não. E ele fugiu. A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. E foi o que ele fez. Ele correu para longe, né? Da presença da mulher de Potifar. Só que ela conseguiu agarrar a sua capa. E aí ela começou a gritar. Até com medo dele contar o que tinha acontecido. Começou a gritar e os empregados veio. E ela disse totalmente o contrário. Que José tentou seduzir ela e tentou, né, ter uma situação de intimidade com ela. Porém, ela, né, contou tudo ao contrário do que realmente tinha acontecido. E Potifar ficou muito nervoso assim que houve consciência do que tinha ocorrido e entregou José ao cárcere do Egito. Vocês sabem o que é cárcere? Uma prisão? Gente, é horrível. Pelos relatos que nós temos às vezes, uma prisão, porque ser escravo já não era difícil, já não era fácil, né? Mas ele encontrou graça diante do seu Senhor. Agora imagina ser prisioneiro, estar no meio de bandidos, de criminosos, né? Pessoas muito más. Mas o que acontece? Quem está com Deus, assim como está escrito no objetivo da lição, né? É que Deus não gosta de mentiras, mas, né? E nem quer que seus filhos mintam. Mas o que acontece? Deus queria mostrar para José que ele estava com ele em todos os momentos. Em todos os momentos Deus estava com José. E que os sonhos dele foram dados pelo Senhor que iriam ser realizados. Né? E o versículo-chave para esse texto se encontra no livro de Salmos, versículo 9, parte B. Uma coisa eu sei, que Deus está comigo. Deus está comigo. Quando chegou lá na prisão, José alcançou graça diante do carcereiro Mor. O responsável pela prisão viu que José era diferente, era um rapaz alegre. Ele não se entristeceu e nem mudou seu semblante, nem mudou seus objetivos por causa dos obstáculos da vida. Ele se tornou uma pessoa que confiava que Deus ia realizar. Olha o tamanho da sua fé. Tudo que ele via dizia que não era favorável a ele, mas ele cria com os olhos da fé que iriam se realizar. E o que aconteceu? Chegando lá, ele se tornou responsável por muitos prisioneiros. E ele percebeu que naquele período houve 2 prisões que chamaram a atenção. 2 homens, 2 funcionários do faraó pecaram contra ele. Está dizendo isso, né? E ele mandou prender o copeiro Mor e o padeiro Mor na prisão. Chegando lá, José viu que eles estavam tristes e eles falaram que tiveram um sonho. E os sonhos eram bem parecidos e José pediu que o contasse para ele, porque Deus é aquele que revela os sonhos. E o copeiro contou que ele teve um sonho, que ele estava numa vide e que ele via as vides se abrindo e saíam cachos de uva e ele espremia os cachos de uva na taça e ele oferecia ao rei do faraó. E José reinterpretou o sonho na hora, porque Deus deu a interpretação e disse que aquele sonho significava que 3 sarmentos seriam em 3 dias. Ele seria solto e voltaria ao seu cargo de confiança, sendo copeiro do rei, ia servir o rei. E aí, o padeiro também contou o seu sonho. Disse que ele estava via 3 cestos que eram colocados em cima da sua cabeça e os pássaros vinham e comiam o que tinha dentro do cesto.
E José, sem titubear, interpretou o sonho do padeiro também e disse que aqueles 3 cestos simbolizavam também 3 dias em que ele seria pendurado e enforcado. Aquele cesto significaria 3 dias e estar em cima da sua cabeça seria que ele seria enforcado e que os aves, né, comeriam, né, a sua carne. A palavra do Senhor é dura, mas é assim que houve a interpretação. E assim foi interpretado o sonho do padeiro também. E assim aconteceu. Em 3 dias houve uma festa pelo nascimento do filho de Faraó, e ele deu um banquete e mandou enforcar o padeiro e soltar o copeiro. E José pediu para que ele, o copeiro, não se esquecesse dele. Mas não foi bem assim a história, né? Houve um período em que José ainda ficou um tempo na prisão, mas isso é história para as próximas lições. Vocês não percam as próximas lições. Eu queria falar um pouco sobre também a lição que foi falada sobre a questão, né, de não mentir, não pode mentir, e a questão de nós entendermos que Deus está conosco. Imagino que José, um menino tão abençoado, com a sua túnica, né, foi para o Egito morar lá, se tornou uma pessoa diferente, né, teve que se travestir daquela cultura, e nem por isso ele se contaminou, né? O Egito, até hoje, eles têm muitos deuses, e o principal deus de lá é o deus Ra, o deus do sol, mas existem muitos outros deuses, e deuses que são caracterizados por imagens de animais, né? E lá tem muita coisa antiga, tem múmias, né? Tem esfinges, né? Muita coisa tem lá. E eu também chamo a atenção, tem camelos, né? Os animais em forma de deuses. O que eu peço para vocês não se esquecerem é que eles são pessoas que precisam do Senhor. E Deus conta conosco para que sejamos canal de bênção para revelar o seu amor às pessoas. Então, assim como José foi usado para poder transmitir a palavra de Deus para aquele povo, que nós sejamos também um canal de bênção. E eu desafio vocês essa semana a orar pelo Egito, pelos povos que ainda precisam ser alcançados pela palavra do Senhor, pelos missionários que estão lá, né, para que o Senhor venha cuidar deles, guardar eles e dar sabedoria em todo o seu modo de viver. Crianças, fiquem com Deus. Eu vou colocar a tarefinha abaixo para vocês, tá por escrito, verdadeiro ou falso, para vocês colocarem, tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima semana. Fique com Deus.